Olá, pessoal da segunda série, alunos da segunda série. Na aula a gente viu os processos de formação de palavras, conforme prometido. Eu vim aqui colocar para vocês o conteúdo adicional que vai ser cobrado na avaliação, que são os outros processos de formação de palavras que existem na formação da língua portuguesa, né? A gente viu os dois maiores, que são a derivação e a composição. A derivação ocorre quando a gente tem um radical acrescido de prefixo ou sufixo, ou a retirada do sufixo, como a gente viu nos processos lá, né? Derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, e etc. E a composição é quando a gente junta radicais de palavras diferentes para formar uma terceira palavra. Então, aqui nós vamos falar dos outros processos de formação que existem nas diversas línguas, né? No nosso caso, da língua portuguesa, não é uma exceção, e a gente vai ver esses outros processos, né? Esse material, esse conteúdo, aliás, material não, mas esse conteúdo também está no livro de vocês, tem esses outros processos de formação lá no livro de vocês. Então, vamos ver aqui esses processos, certo? Um primeiro grupo de processos que fica na formação das palavras é o encurtamento de palavras. Em que consiste isso, né? Alguns processos, deixa eu tirar meu rosto aqui. Alguns processos de formação têm como base o encurtamento das palavras, né? Você pega uma palavra e você diminui ela, mas essa diminuição não prejudica o significado dessa palavra. Em alguns casos, um dos radicais de uma palavra composta é suprimido. É o que ocorre, por exemplo, com a palavra foto, que vem da palavra fotografia, certo? E é o que ocorre também com a palavra odonto, que vem da palavra odontologia. Assim também com a palavra moto, vem de motocicleta. Então a gente tem uma série de palavras que passa por esse processo de encurtamento e a tendência das pessoas é usarem a palavra encurtada, né? Então, por exemplo, um pneu vem da palavra pneumático, mas as pessoas costumam usar mais a palavra pneu, assim como foto em vez de fotografia, né? Odonto é mais no curso, né? O pessoal que faz odontologia se refere ao curso de odontologia como odonto, certo? Mas essa palavra vem de um encurtamento da palavra odontologia, ok? Já entre as outras palavras, tais como facu, que vem de faculdade, e japa, que se refere à palavra japonês, a supressão ocorre em uma parte da palavra, geralmente o sufixo. Note que, diferentemente do que acontece em foto e, e odonto, né, as palavras criadas não têm um uso equivalente ao das palavras que as originaram. Né? No caso de facu e japa, eles vão ser utilizados mais numa gíria ou numa conversa informal. Né? A palavra fotografia ela é usada na formalidade, mas japa é mais uma coisa mais informal. Né? Além disso, a gente tem um acréscimo de um valor mais afetivo, né? Quando a gente fala japa ou facu. Em vez de quando a gente fala foto, não tem mais esse valor afetivo, não tem essa carga afetiva tão grande assim, né? Ao conteúdo semântico da palavra que a originou, certo? Então aqui a gente tem foto, odonto, facu e japa, né? Outra forma de... Eu vou tirar meu rosto aqui, aí vocês vão acompanhando minha voz. Outra forma de encurtar os vocábulos ocorre com a formação de siglas, né? A gente pega e reduz a palavra utilizando apenas as letras iniciais ou as sílabas iniciais de um nome maior, né? De uma expressão maior. E aí a gente forma com isso um novo vocábulo. Ele se torna muitas vezes mais conhecido que a própria denominação completa do nome que foi transformado em sigla. Por exemplo, IBGE, a gente conhece mais a sigla do que o nome Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? IBGE, que é formado com as letras iniciais das palavras que formam o nome do instituto. Outro exemplo é a palavra Embrapa,
que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aí aqui a gente tem as sílabas iniciais e as letras iniciais das palavras que formam o nome da instituição, né, da empresa, beleza? Então, esses aqui são siglas, que são também um processo de formação de palavras. A gente consegue criar palavras novas a partir das siglas, tá certo? Ao serem incorporadas à língua, né, as siglas passam a se comportar como quaisquer outras palavras e podem também sofrer flexões e derivações, como, por exemplo, a sigla inglesa CD, né, que vem da expressão compact disc, né, que significava disco compacto. Aí a gente tem a sigla CD. Ela foi trazida, né, para o português e a gente tem o plural CDs, né, que a gente vai pluralizar uma sigla. Tem uma outra sigla também, que é uma sigla brasileira, que é a CLT, que vem da expressão Consolidação das Leis do Trabalho, que origina a palavra seletista, né? Você tem o CLT, seletista, que indica quem tem vínculo empregatício regido pelas leis da consolidação, né, do trabalho. As mesmas derivações são vistas no tratamento de siglas dos partidos políticos, né? PDT, pedetista, PT, petismo, PMDB, PMDBista e por aí vai, certo? A gente vai ter essas palavras sendo flexionadas a partir da sigla dos elementos. Outro processo de formação que existe na língua portuguesa é a onomatopeia. A gente tem essa tirinha aqui, ó. Marieta, o que é onomatopeia? Aí vem uma bola e bonk na cabeça dele. Ah, me lembrei. A onomatopeia são palavras que tentam imitar o som das coisas que a gente escuta, né? Se classifica mais como uma figura de linguagem sonora, mas ela também pode criar palavras novas, né? Algumas onomatopeias, elas acabam originando palavras da língua. O seu processo de formação recebe o mesmo nome, onomatopeia. São formações onomatopeicas ou onomatopaicas, por exemplo, tic-tac, que é o som do relógio, zum-zum, que é o som de uma abelha, de um zumbido, de um besouro, ping-pong, né, que é o nome do esporte, que era o som que a bola fazia, ping-pong, ping-pong, aí recebeu esse nome, e reco-reco, que é o nome de um instrumento musical utilizado no samba. E aí você tem a tentativa de imitar o som que o instrumento faz e ele acabou virando o nome desse instrumento. Outro processo de formação que tem são os estrangeirismos. O que é que consiste isso? Consiste no empréstimo, né, de uma palavra de outra língua e ela acaba sendo incorporada à língua portuguesa. No processo de ampliação de uma língua, né, muitas palavras são emprestadas de outro idioma, elas acabam sendo incorporadas pelos falantes e com o tempo elas deixam a gente deixa de perceber de onde foi que essa palavra veio. Parte dessas palavras e expressões, no entanto, mantêm-se como estrangeirismos. Algumas são reconhecidas porque conservam suas formas originais, como delivery, que vem do inglês, gourmet, que vem do francês, best-seller, shopping, coffee break, sale e show, que vem todas também do inglês. Então, essas palavras aí, elas mantêm suas formas originais. Algumas delas passam por um processo que a gente chama de aportuguesamento, que é a adaptação fonológica, né, e gráfica daquela palavra que foi tomada por empréstimo à língua que tomou essa palavra por empréstimo. No título de uma notícia que foi produzida nesse material aí, a gente tem o vocábulo blackout, que é a palavra portuguesada, originada do inglês blackout, né, que significa o fim escuro, ou escuridão, ou quando as luzes se apagam. Essa aqui é a palavra original, que foi pedida por empréstimo, e aqui a gente tem a palavra portuguesada, certo? Blackout em larga escala deixa a Argentina e o Uruguai sem luz. Então aqui a gente tem a palavra blackout aportuguesada, né? Adaptada à fonologia da língua portuguesa. Assim como ocorreu com blackout, surgiram abajur, maquiagem, dos termos franceses abattoir e maquilagem, não sei como é que se pronuncia. Bife e futebol vieram dos ingleses beef e football, né? Mussarela vem do italiano mozzarella, né? Que é o tipo de queijo que a gente usa na pizza.
Então, essas expressões, elas foram aportuguesadas, essas palavras foram aportuguesadas, mas antes disso, elas vieram por empréstimo linguístico, né? E aí elas eram estrangeirismos, palavras estrangeiras. É o uso cotidiano da língua, né, que vai definir se os termos estrangeiros vão sofrer ou não uma adaptação, ou se terão um uso amplo e contínuo. Pode ser que algumas palavras sejam pegas por empréstimo, mas não se fixem na língua que toma essas palavras por empréstimo. Muitos desses estrangeirismos, né, deles têm uso setorizado, sendo alguns apenas para um campo, como os negócios, por exemplo, ou o campo da computação, ou o campo da publicidade, certo? Outro processo de formação é o que a gente chama de neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra nova introduzida na língua para atender uma determinada necessidade expressiva dos falantes. Ela não existia e passa a existir porque as pessoas precisam criar uma nova palavra para nomear aquela situação específica em que elas foram inseridas. Pode ser criado com base nos processos de formação de palavras, como exemplifica o termo esmalteria, resultante de derivação sufixal, ou surgir da atribuição de um novo sentido a uma palavra existente, como acontece com bandeirinha. Esmalteria vem da palavra esmalte, e aí a gente acrescenta o sufixo para formar esmalteria. E bandeirinha, que passou a designar um auxiliar do ato de futebol, né? A bandeirinha é o objeto que ele usa, né? Uma bandeira pequena que ele usa para marcar o impedimento. Mas esse nome passou a ser o nome do auxiliar do árbitro de futebol, né? Os bandeirinhas, a gente tem 2 auxiliares ali do árbitro de futebol. E essa palavra aqui é um neologismo, que foi uma adaptação, foi feita para nomear aqueles auxiliares. O neologismo pode também advir de outros processos, como exemplifica a palavra mãe-torista, de uso bastante recente, né? Que é uma mãe motorista, certo? A palavra originou-se de motorista, construída pelo radical motor, mais o sufixo ista. O novo vocábulo aproveitou a semelhança sonora do termo mãe com a sílaba inicial do radical mor, né? Para se formar, mantendo-se bastante próximo à palavra original motorista. Então, mãe torista seria uma mãe motorista. Ok? E aí, no bimestre que vem, na próxima aula, ou no bimestre que vem, a gente vai iniciar o estudo das classes de palavras. Então, o que acontece, gente? Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar meu rosto de volta. A gente vai... deixa eu aumentar aqui. Esse conteúdo aí, ele vai ser utilizado vai cair na nossa prova, na nossa avaliação. Peço que vocês deem uma estudada nesse conteúdo. E também naqueles conteúdos que a gente já viu, que eu coloquei para vocês que iam cair na prova, para a nossa avaliação que vai ser feita amanhã no último horário, no 6º horário, tá certo? Pedir aqui, vou mandar esse vídeo aqui para os meninos disponibilizarem para vocês o link, peço que vocês assistam com carinho e estudem, né, esses conteúdos. As páginas do livro são as páginas logo no processo de formação de palavras. Eu vou verificar para vocês e mando junto com o link que os meninos vão enviar para vocês, né? No caso, Pedro Aleph vai enviar para vocês o link desse vídeo para que vocês possam estudar em casa, beleza? Também estudem o conteúdo que a gente tem no caderno, que eu coloquei no quadro, e esses conteúdos que eu passei lá na sala avisando para vocês da prova, tá certo? Valeu, até a próxima aula.